Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Eu não sou um cara muito de ritual, não. Até dizem que ter ritual é uma coisa boa, mas eu não tenho muito ritual que eu sigo, não. Tem um ritual que eu faço todo dia de manhã quando eu acordo, que é mais ou menos o seguinte. Eu levanto, vou no banheiro, e aí você não precisa saber essa parte, a gente pode pular. Eu vou pra cozinha e preparo meu café em uma daquelas cafeteiras italianas que tem, sabe, sei lá, duas metades que se enroscam. Só que como eu tenho labirintite, eu já contei essa história aqui em outro episódio, eu boto metade de pó normal e metade de pó descafeinado, que assim eu posso beber um canecão de café, eu gosto de um canecão de café, sem ficar trincadão na cafeína. Enquanto o café tá no fogão, eu como um pão, porque pão é o meu maior vício, a minha criptonita, de preferência um pão na chapa feito com pão que sobrou do dia anterior. Aí quando o café ficar pronto, eu vou com a minha caneca do Papai Pig, que eu ganhei de presente das minhas filhas, vou pra sala, sento no sofá e pego o celular. Eu dou aquela olhada nas notificações, né, rapidinho, e aí, finalmente, eu começo a parte preferida do meu ritual. Enquanto eu vou assoprando o café para ver se ele tá na temperatura ideal, eu vejo as lembranças do Facebook, que mostra tudo que eu postei nessa data em dias anteriores. Eu fico ali um tempinho, tem dia que tem muita lembrança, e esse é um processo que me ajuda a ancorar o que eu sou e o que eu penso do mundo e também o que eu penso de mim. Nessa passada por essa máquina do tempo, acontece um monte de coisa divertida. Bom, primeiro, eu tenho duas filhas que me deram de presente a caneca do Papai Pig. Uma nasceu antes de eu ter uma conta no Facebook e antes de eu ter um celular com uma câmera boa. A outra nasceu em 2012. Eu já tinha Facebook e eu, a minha esposa, os avós delas, os tios, todo mundo tinha celular registrando tudo o tempo todo. Então, todo dia eu vejo uma foto da Marina bebezinha e só de vez em quando eu vejo uma foto da Clara com menos de 6 anos. Mas elas estão lá todo dia nas minhas lembranças do Facebook. Outra coisa legal que também acontece é ver como eu mudei em umas coisas pequenas que eu nem percebia. Por exemplo, antes eu publicava no Facebook cada vez que eu ia de bicicleta para o trabalho, até que um dia eu me toquei que eu tinha virado o chato que todo dia postava 2 vezes por dia. Cris fez um trajeto de 8,5 km no Runkeeper. Eu fazia isso porque o Facebook era principalmente ali nos saudosos anos de 2014, 2015, o jeito da gente mostrar para o mundo quem era, e andar de bicicleta era naquele ponto ali uma das minhas partes preferidas de quem eu era. Por causa desse meu ritual da manhã, eu passei a de vez em quando fazer uns posts configurados para ninguém ver, com aquela configuração de privacidade só para mim. Esses posts são tipo uma mensagem na garrafa, uma cápsula do tempo, porque eu sei que todo ano eu vou rever aquilo. Às vezes é só um check-in para marcar, sei lá, a primeira vez que eu fui em algum lugar, porque eu acho que aquela visita vai ser importante no futuro. Eu vou querer lembrar da primeira vez que eu fui numa empresa, num cliente, alguma coisa assim. E às vezes são recados por extenso mesmo, tipo o dia em que eu pedi demissão do Facebook, que tá chegando agora em maio, por sinal, e eu nem lembro direito o que vai estar escrito nesse post, mas eu fiz um post só para mim nesse dia. Em geral, é um momento legal de manhã, eu já fico tendo ideias de coisas para criar durante o dia e me traz uma sensação de que, apesar da gente achar que está tudo mudando muito, pelo menos eu continuo sendo eu mesmo. Só que, né, tem memórias que eu preferia não ter. Normalmente não é nenhum grande drama, mas, por exemplo, todo mês de março eu vejo as minhas idas ao South by Southwest, que eu não vou desde 2014 e dá aquela saudade. E tem umas outras coisas que não estão ali no post diretamente, mas eu lembro. Tipo, alguma viagem a trabalho, onde eu só postei aquelas coisas genéricas e sem graça, mas eu lembro as partes tensas e desagradáveis. E essas memórias chatas acabam, né, atrapalhando a curtição das outras memórias, porque agora fica tudo agrupado debaixo do rótulo aconteceu em 10 de abril. Tem 10 de abril que é bom, tem 10 de abril que não é tão legal, mas agora tá tudo junto ali. Eu, é claro, podia esquecer tudo isso se eu quisesse, era só apertar o botão apagar post e nunca mais ver aquilo de novo num próximo 10 de abril. Mas é claro que essas memórias vão continuar na minha cabeça e vão reaparecer do nada quando eu menos esperar.
Por que é então que eu não lembro das coisas importantes, mas toda hora uma lembrança ruim aparece na minha cabeça? Não tem como eu esvaziar minha cabeça das memórias que eu não quero e focar mais na data do meu aniversário de noivado? Toda essa complicação que a gente tem com as nossas memórias hoje em dia acontece porque a memória não evoluiu desde lá da primeira célula até eu e você hoje em dia para ajudar a gente a lembrar da festa de casamento, dos afluentes do Rio Amazonas ou se o nazismo é de esquerda ou de direita. A memória evoluiu para fazer os nossos ancestrais não morrerem de fome nem serem comidos por outro bicho. Todas as outras coisas que a gente faz com a memória é pura gambiarra neurológica. Falar de memória, explicar como ela funciona é complicado até para quem trabalha todo dia com isso. Pesquisadores, neurologistas, psicólogos. Imagina então eu aqui no meu podcast tentando explicar como funciona a memória. Um jeito de explicar coisas complicadas assim é usar metáforas e analogias. O problema, é claro, é que são só metáforas e analogias, não são a coisa que a gente está querendo explicar. E acontece muito de, com o tempo, a gente descobrir que a explicação não era boa, mas aí já era, a imaginação das pessoas já abraçou aquele conceito errado. Errado, por exemplo, logo de cara, achar que a memória é uma coisa que fica dentro da nossa cabeça e também é errado comparar ela com gaveta cheia de papéis ou a memória de um computador. A memória não é isso, a nossa memória não é igual à memória de um computador. Por exemplo, ela está espalhada pelo cérebro, mas por outro lado o cérebro tem partes específicas que ajudam a montar e a processar memórias. Eu falei que era complicado. Por causa disso, aqui vou eu apelar mais uma vez para os meus amigos do Naruhodô Podcast, que no episódio 78 falaram sobre a memória. Eu já vou afirmar aqui que eu já vou ser parcial. Porque a quantidade de trabalhos é tão grande e tem tantas teorias sobre como funciona e tal, que eu vou fazer uma linha de raciocínio. A própria definição de memória é ruim. A própria definição de memória tem várias definições. Sei. Eu vou pegar a mais consensual. Tá ok. Tá? Memória é uma faculdade da mente pela qual informação é codificada, armazenada e recuperada. O problema é o armazenado. Quando você fala que a memória é armazenada, parece que a memória é uma coisa que fica guardada num lugar. Isso tem um depósito ali, né? De coisinhas. Isso não é memória. Memória não é isso, tá? Sim. Então, a memória não é uma coisa. A memória é um estado. Esse é o grande ponto central dos estudos atuais de memória. A memória não é uma entidade, não é uma bolinha, não é uma bolinha colorida, não é uma nuvenzinha. Não. A memória é um estado. Tá. Então, a analogia que eu fiquei muito tempo pensando nisso. A analogia que eu fico tentando pensar é um carimbo. Certo. Só que as suas experiências não são um carimbo só, são vários carimbos. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar de uma coisa e dar uma carimbada. E outra. E quando você põe outra, fica um carimbo em cima do primeiro. Então não é nem a primeira memória nem a segunda, mas a junção das duas. Sim. Essa metáfora do carimbo ela é ótima. Eu viajava muito a trabalho e na hora que eles estavam explicando isso, eu pensei no meu passaporte. Tem um carimbo por cima do outro, mas eu consigo ver um país específico se eu prestar atenção, mas também tem um carimbo que pode acabar com o tempo atrapalhando os outros. É bem legal, mas ainda assim é só uma metáfora, vamos sempre lembrar. Porque a gente tem tipos diferentes de memória. Eu lembrar onde eu estacionei o carro é diferente dentro da minha cabeça de lembrar do meu primeiro beijo. Então não tem a memória com M maiúsculo. Tem tipos diferentes de carimbo, tipos diferentes de folha. O problema da metáfora é justamente quando a gente começa a forçar a barra para fazer a realidade caber na metáfora. Mas tá, se a memória é um processo que se parece com carimbos e um passaporte, dá pra gente mexer nela? Nos anos 60, os cientistas malucos das universidades americanas estavam mexendo com um antibiótico chamado anisomicina e começaram a entender que ele impedia novas memórias de se formarem. Eles fizeram assim, eles pegavam ratos, botavam em uma caixa e tocavam um som, tipo um apito. Aí, logo em seguida, davam um choque no ratinho, porque, né, dar choque em rato é a coisa mais cientista que existe no mundo. Bom, eles garantem que é só um choquinho, tipo eletricidade estática no inverno, mas eu não sou o rato para saber o quanto isso doía. Bom, toca o som, dá um choque. Toca um som, dá um choque. Da próxima vez que o som aparecia, o rato já ficava ligado que um choque estava vindo. Memória básica, apitou, vai doer, apitou,
medo. Então a experiência era da anisomicina na hora que o rato levava o choque. Quando eles faziam isso, na próxima vez que o apito vinha, o rato ficava tranquilão e tomava o choque como se aquilo nunca tivesse acontecido antes. Pronto, eles conseguiram impedir a memória de ser formada, o que até ajuda a entender como funciona a memória, mas não serve muito pra gente que tá querendo aprender a apagar memórias. Oi, Crush, peraí, você vai me dar um fora? Peraí, deixa eu tomar um remedinho aqui pra amanhã eu nem lembrar disso. Como a anisomicina ataca a formação de proteínas, eles tinham aí uma pista, um caminho de que proteínas são as chaves do processo de formar memórias de longo prazo para fazer uma memória ficar grudada nos neurônios, meio que entortando o neurônio para aquela memória ficar ali. O interessante dessa pesquisa veio anos depois, quando um cientista chamado Karim Nader já conhecia esse experimento dos ratos e do remédio, mas resolveu fazer uma coisa diferente. Ele botou um ratinho lá na gaiola, tocou o apito e deu choque sem dar remédio nenhum. No dia seguinte ele tocou o apito e o rato ficou tenso. Então, beleza, a memória estava lá guardada. Ele então esperou 2 meses e pegou o ratinho de volta, botou na caixinha, tocou o apito de novo e o rato estava com medo. Então, beleza, 2 meses depois ele ainda lembrava do apito seguido de dor. Mas aí nessa hora o Nader deu a anisomicina para ele, deu o remédio que impede que novas memórias sejam feitas. No dia seguinte ele foi lá, tocou o apito de novo e o rato não ficou com medo. Ele não lembrava mais do choque. Cientistas começaram a investigar isso mais, as memórias, as proteínas, o antibiótico, e entenderam que na hora que você se lembra de uma coisa, até mesmo coisa automática, tipo lembrar que depois desse apito vem um choque, você traz essa lembrança para frente e depois ela precisa ser reconstruída de volta na memória. É nessa hora que a metáfora do carimbo do passaporte já não serve tão bem, porque a memória é um tipo diferente de passaporte, é um passaporte do mundo mágico do Harry Potter, onde cada vez que você olha para um carimbo ele se borra e você precisa carimbar de novo. Se a única utilidade da memória é saber se amanhã eu posso comer essa frutinha de novo sem passar mal aqui na savana africana, tá tudo bem. São uns carimbos bem basicões. Esse carimbo do rato que tocou um som, veio um choque, é um carimbão bem vermelho e redondo no meio da folha. Mas quando você precisa lembrar de coisas com mais detalhes, tipo o nome do cachorro da sua chefe, você precisa de um carimbo pequeno, mas com uns detalhezinhos, carimbando certinho onde você carimbou antes. E como é que você vai saber se carimbou direito se a carimbada antiga nem tá mais lá? Calma, ainda fica pior, porque tem as emoções. Memórias com emoções são trabalhadas numa parte só delas no cérebro, a amígdala. E lá vou eu espancar a metáfora do carimbo mais um pouco e dizer que as emoções são tipo a cor da tinta do carimbo e que existe um monte de cor e um monte de tonalidade de cada cor para escolher. Nem toda memória tem emoção junto, mas uma memória que tem uma emoção ligada é um carimbo com aquela apertada mais forte no papel, com a tinta aparecendo mais, e é o primeiro carimbo que você vê quando está passando pela folha. Um dia no passado eu estava dirigindo por uma rua aqui em São Paulo e do nada eu fiquei triste. Eu não tinha nenhum motivo para ficar triste, nem estava engarrafado, nem nada. Então eu parei, refleti um pouco e entendi o que estava acontecendo. É que uns meses antes eu tinha passado naquele mesmo pedaço ouvindo o podcast Presidente da Semana, no episódio que conta a história do Ato Institucional 5, em 1968. Esse podcast me fez pensar um monte de coisa triste. Isso acabou fazendo eu carimbar a imagem daquela esquina na minha memória com uma tinta mais pro triste, porque era a tinta que eu estava usando na hora ouvindo aquela história. A esquina não tinha nada de triste. Tá bom, é São Paulo, mas também ela não era tão triste assim. Mas a imagem da esquina e a emoção do podcast se misturaram, formando uma memória. E quando eu passei lá de novo, meses depois, eu vi a esquina, meu cérebro me confirmou que tudo bem, eu conhecia aquele lugar, eu não estava perdido, mas misturado veio ela, a tristeza. Esse processo todo de pensar numa lembrança e aí ter que reconstruir cada vez que essa lembrança é acessada, acaba fazendo com que quanto mais a gente lembra de uma coisa, pior essa memória fica. Se na hora que eu falei em primeiro beijo você pensou no seu, mas nessa hora buzinaram aí na rua, pode ser que de agora em diante você lembre que o beijo foi tão bom que parecia até que tinha uma buzina tocando. E, desculpa aí, não foi de propósito, mas a minha voz agora faz parte da lembrança do seu primeiro beijo.
Eu não sei exatamente qual o meu filme preferido de todos os tempos, até porque, né, essa resposta muda muito se a gente está falando que tipo de filme é drama, aventura, essas coisas. Mas eu posso dizer que um dos filmes topzera na minha vida é de 2004, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é filmaço, Jim Carrey no melhor papel da vida, Kate Winslet mais adorável do que ela estava em Titanic, o roteirista Charlie Kaufman no auge, depois de emplacar uns outros roteiros tipo Quero Ser John Malkovich, adaptação, fora o Michel Gondry fazendo Michel Gondryzices na tela, né, o tempo todo, e para completar uma trilha sonora que era a cara daqueles primeiros anos de século, uma melancolia pós 11 de setembro na veia. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança é um filme sobre memória. Na história, o Jim Carrey termina um namoro de 2 anos com a namorada, Kate Winslet. Isso dói tanto que ele resolve contratar a Lacuna Inc., baita nome, uma empresa que vende o serviço de apagar memórias que você não quer ter mais. Ele, inclusive, resolve apagar as memórias dele quando ele fica sabendo que a ex-namorada contratou a Lacuna para esquecer dele. Esse filme saiu logo depois dos estudos do professor Nader, que eu falei, mas provavelmente isso é só coincidência por causa do tempo entre a publicação da pesquisa e o lançamento do filme, mas o processo da Lacuna é bem parecido com a história do nosso ratinho, sem a parte de levar choque, quer dizer, não necessariamente. O Joe Barish, que é o personagem do Jim Carrey, só de lembrar esse nome eu já fico felizão, que é filmaço, já falei. O Joe se conecta a uma geringonça que vai fazer ele reviver as memórias dele com a ex-namorada, Clementine, e nessa hora elas vão sendo apagadas, que nem o nosso ratinho que precisa lembrar para poder esquecer. Então a gente aqui, espectador, vai aprendendo a história dos dois ao mesmo tempo em que elas vão sendo demolidas do cérebro do Joe. Isso a gente aprende porque eles se apaixonaram e porque eles se separaram. E aí, claro, o Joel se arrepende do processo e resolve lutar contra isso, porque afinal de contas é um filme e a gente precisa de conflito. Eu adoro esse filme, já falei que eu adoro esse filme. Pensar nesse filme faz um sorriso aparecer no meu rosto, que é exatamente o que está rolando agora. Só que tem o seguinte, de repente o filme nem é tão bom assim. Porque quando eu vi esse filme, eu estava passando por um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu tinha acabado de começar a namorar com a Ana, depois de uns 3 anos bem sofridos morando no exterior com a minha ex-esposa. Eu estava morando de volta no Rio e a gente foi no cinema numa sessão tripla que rolava numas madrugadas de sexta-feira no Cine Odeon, no centro do Rio. Eu nem sabia direito qual filme a gente ia ver, só que era um filme que estava todo mundo falando super bem. Depois de muito tempo eu estava ali vendo a minha vida andando para frente e aquela noite era um exemplo perfeito do que eu queria para essa minha nova vida. Um bom filme, o amor da minha vida, uma noite no Rio, as coisas simples, né? De lá pra cá eu só vi esse filme mais uma vez quando a gente comprou o DVD uns anos depois. Eu devia inclusive rever, né, o filme por causa desse episódio, mas sei não. Porque tem até um nome que o Jovem Nerd inventou para isso, que é a regra dos 15 anos, que fala que se você viu algum filme ou uma série antes de você ter 15 anos de idade, você não pode ver de novo, porque você vai ter que confrontar a sua memória com a realidade. Eu sempre falo isso, que Star Wars é muito melhor na minha memória do que na tela, mas tudo bem, porque eu passo 364 dias por ano lembrando de Star Wars e só um dia por ano vendo, então a conta fecha. É por isso que é normal a gente ficar velho e falar que antigamente é que era bom. Que antigamente a gente tinha 10 anos, tinha boletos para pagar e com essa idade a situação econômica e política do país nem importa muito. E também porque a gente vai lembrar das partes divertidas da infância, das brincadeiras ou dos filmes legais, e essas memórias realmente boas borram a tinta do carimbo novo de 1968. Então o passado inteiro vai ficando mais legal. Se alguma coisa realmente ruim aconteceu lá atrás, o nome disso é trauma. E eles vão para uma página de carimbo que é trancada com chave, que é para trancar com chave mesmo. E aí, com o tempo, só sobram elas, as memórias boas, e que bom. Então, eu já sei o que eu vou fazer quando eu quiser apagar uma memória que eu não curto muito, aquele meu vexame adolescente ou uma chefe ruim que eu tive. Eu vou cercar essa memória de sentimentos legais para quando eu for carimbar essa memória de novo, de volta na memória, ela tá com uma cor mais alegre, de repente até com a minha cor preferida.
Quando a gente ri da própria desgraça, quando vira anos depois e fala, caramba, como eu era idiota quando eu tinha 16 anos. E todo mundo que está com a gente ali dá uma gargalhada, as besteiras dos 16 anos deixam de ser um sofrimento e passam a ser só, passado, né? As coisas que trouxeram a gente até aqui. O Gabriel Garcia Marques, que é um cara que entende do mundo, né? Uma vez escreveu que a vida não é o que se viveu, mas sim o que se lembra e como se lembra para contá-la. Acho que, no fim, é por isso que eu gosto tanto do ritual do café com lembranças do Facebook, porque pode até ter um ou outro post ruim ali, mas ainda bem que eu deixei ele ali cercado de posts com gente que eu gosto, com outros momentos felizes, porque assim os carimbos ruins vão todo ano sendo refeitos com umas cores mais legais, cheias de brilho, uma estrelinha desenhada em volta. O importante é escrever o futuro e deixar ele cheio de boas memórias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Internet, espero que tenham gostado de mais um Boa Noite Internet, como eu espero toda semana. E hoje eu queria dar um obrigado especial ao Taíde Souza, do Naruhodô Podcast, que me ajudou via Zap a falar um pouco menos de besteira aqui, mas eu devo ter falado bastante besteira na explicação de como funciona a memória. Vai lá no Naruhodô 78 para ouvir. Eles mesmos falam que é um assunto tão complexo que ficou um programa grande para os padrões deles, então sente o tamanho da bronca. Se você não sabe escrever Naruhodô, link no post, acessa aí na descrição que você vai achar um link para o episódio 78 do Naruhodô. E obrigado a você, assinante que apoia o Boa Noite Internet, a você que mantém essa bagaça aqui de pé. Obrigado por acreditar que a gente precisa de mais conteúdo como esse aqui, né? E você já ouviu o Boa Noite Internet, você sabe que assinante recebe uma newsletter toda semana, recebe conteúdo exclusivo, mas nesse episódio aqui eu queria falar especialmente do grupo secreto de e-mail que só quem é assinante Boa Noite Internet tem acesso. Não é pelo Facebook, então se você não tem conta no Facebook, tudo bem, você pode participar, todo mundo tem e-mail. É um grupo que tá muito legal, tá tendo sempre papos legais. Eu, às vezes, nem dou conta de tanta mensagem e a galera tá trocando uma informação ali. Tá muito legal. O grupo começou outro dia e já tá altamente animado e movimentado. Então, para ter acesso a tudo isso, ao grupo, à newsletter, ao conteúdo exclusivo, às entrevistas estendidas do Boa Noite Internet Gold, você vai em www.boanoiteinternet.com.br/assine, fica sabendo como funciona tudo lá e ajuda a manter essa coisa aqui legal funcionando. E obrigado também ao monte de gente que me marca nos posts falando o que achou do episódio, conta uma história, manda direct no Instagram, me marca no Twitter, manda direct no Twitter. Eu tento responder tudo, nem sempre eu consigo, às vezes só mando um coraçãozinho, mas é uma parte mega importante do Boa Noite Internet ter essa troca, ouvir o que tá rolando aí na comunidade pela internet. Então, passa lá, eu sou @CrisDias no Twitter e no Instagram, manda uma mensagem e diz o que você achou aí desse programa e passa adiante, gostou desse episódio, manda para um amiguinho, para uma amiguinha aí que você acha que vai curtir essa história sobre a memória. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é gravado nos estúdios em Nova Habitat. Até a próxima semana.